Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Alex Sapiro, maior liderança na América Latina do SoftBank, empresa japonesa que já investiu mais de 8 bilhões de dólares na região. O executivo ainda foi presidente da Amazon e Apple no Brasil. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Todo dia antes do sol riscar o céu inteiro, a cidade desperta no passo ligeiro. A gente entrega tempo pra quem quer mais vida, tempo pra estar com quem ama, cuidar da rotina. Mobilidade que conecta, que transforma a cidade inteligente, viva, que se renova. Milhares de vozes trabalhando lado a lado. Motiva, você nos move. Na verdade, todo brasileiro. Motiva, você nos move. Movimentando a cidade por inteiro. Motiva, você nos move. Nos últimos meses, a Jovem Pan expandiu. Com a TV aberta, nosso conteúdo invadiu outros espaços. O único grupo de mídia 360 do Brasil. Um clássico da TV que se reinventou. 7 em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Começa agora a segunda edição do Jornal da Manhã. E o resultado apareceu. Vice-liderança entre as emissoras News. Mais de 500 mil de telespectadores no mês. Não foi sorte, foi direção. Uma programação que segue se atualizando. Incorporando tecnologia e uma linguagem mais conectada com você. Eleição e Copa do Mundo. O país vai olhar para os fatos. E como sempre, a Jovem Pan estará presente. Ele já comandou operações de gigantes como Amazon e Apple no Brasil. Hoje está à frente da operação latino-americana do SoftBank, o maior fundo de venture capital do mundo. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Alex Sapiro. Alex, um grande prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é todo meu. Prazer é nosso, viu? O cara que liderou já investimentos em quase 80 empresas, né? Banco Digital, Nubank, o Quinto Andar, a Pet Love. Não vou ficar citando as 80, vou falar só algumas das mais conhecidas. A minha primeira pergunta, Alex, para começo de conversa aqui no Show Business: fazer negócios no Brasil de hoje está mais difícil ou, digamos, está igual como todos os tempos? Eu acho que é uma ótima pergunta, Bruno. Na verdade é o seguinte, quando você olha Venture Capital, né, a gente está falando de investimento de muito longo prazo. Então, a gente entra numa empresa para, às vezes, ficar 5, 8, 10 anos. Então, a gente ignora um pouco o cenário macroeconômico, porque, assim, o cenário macroeconômico é como, basicamente, né, o exame do coração, né? Tem picos, tem vales, sobe e desce. Quando a gente vê uma boa empresa, com um bom fundador, uma boa tese, um tamanho bom de mercado, algo muito inovador, a realidade é que isso aqui é muito mais do que efetivamente esse sobe e desce, e a tendência é sempre ser positivo. Então, para nós está igual. Nós ignoramos essa questão macroeconômica, porque o que a gente quer realmente é achar essas grandes empresas para investir. Mas a alta de juros no país, no Brasil de hoje, ele afeta ou já afetou, vamos falar desse ano de 2026, as decisões de investimentos do SoftBank? Não. Zero? Zero. Logicamente, ela às vezes afeta um pouco a performance de uma empresa naquele ano. Se é uma empresa que depende muito de taxa de juros, mas ao mesmo tempo a taxa de juros no Brasil, ela instiga muito a criatividade. Por exemplo, o mercado de capitais brasileiros é um dos mais avançados do mundo. Ou seja, tem muitas soluções que vão além dos bancos para as empresas captarem ou emprestarem dinheiro. Então, eu acho que tem os dois lados da moeda. Mas a realidade é a seguinte, eu estou há 5 anos no SoftBank. Nunca discuti macroeconomia ou taxa de juros para a gente fazer um investimento, uma empresa, seja aqui no Brasil, seja no México ou em outro lugar. Então, isso daqui mostra nunca teve discussão nenhuma interna sobre a economia do país, porque o que importa realmente é a qualidade daquele ativo
que a gente está investindo. E qual que é o segredo? Você, com tantos investimentos em empresas extremamente valiosas, e só agora no início do programa eu já citei 3, né? Talvez a mais conhecida aí é o Nubank. Qual que é o segredo para identificar os grandes negócios no mundo, Alex? É uma boa pergunta. Primeiro, vamos diferenciar um pouco, né, o que a gente faz em relação a outras empresas de venture capital, né? Quando a gente olha investimento privado em empresas, tem várias fases que se pode investir nesse tipo de negócio. Por exemplo, tem seed money ou até angel, que é alguém que é um amigo, alguém da família que foi lá investir. Tem early stage. O que é o early stage? Os termos são geralmente em inglês, mas eu vou explicar um pouquinho aqui. Quando a empresa está começando ainda, ela nem é operacional e você basicamente consegue levantar uma rodada, né? A primeira rodada para aquela empresa sair do papel e começar o seu negócio. A gente está o que a gente chama de late stage, ou seja, é basicamente mais para frente, ou seja, uma empresa que já está rodando há bastante tempo. Algumas empresas, apesar de a gente chamar de startup, tem empresas que quando nós investimos já tinha 5, 7, 8 anos de operação. Então, é mais fácil a gente entender do negócio. O que a gente olha? A gente olha a qualidade do time. Muito importante, né? Ou seja, como esse time se dá, como é que eles trabalham juntos, o que eles já fizeram antes, primeira coisa. Segunda coisa, a gente olha a tese e a inovação. Vou dar alguns exemplos. Empresas que basicamente estão fazendo modelos que nunca foram testados antes, mas já estão ganhando muita atração. Crescimentos de 40%, 50%, 60%, às vezes 100% ao ano. Quer um exemplo? O Wellhub, que era a antiga Gympass. É uma empresa... Já esteve aqui no nosso programa. Já esteve aqui o César, provavelmente, né? É uma empresa que inovou. É uma empresa que conseguiu resolver um problema de 3 partes. A parte de uma empresa corporativa que gostaria de dar um benefício ao seu funcionário, ao funcionário em si que gostaria de pagar menos para basicamente toda a parte de bem-estar, de saúde, de academia de ginástica, tá certo? E ao mesmo tempo para a rede de academia de ginástica que gostariam de faturar mais. Então, assim, foi inventado no Brasil e hoje é uma empresa global. Quando você olha uma tese, quando você olha o time, quando você olha o crescimento dessa empresa e quando a gente faz as projeções do que efetivamente pode ser uma venda de uma empresa, que é o IPO ou a venda para um estratégico, nosso retorno sobre investimento é quando a gente decide investir na empresa. Quem esteve aqui recentemente, inclusive esse ano, foi o Ricardo Guerra, que é o CEO da América Latina. Não foi o César, que mora em Nova York. O César, né? Mora em Nova York. O Ricardo Guerra também é fantástico. Exatamente. Fantástico. Um cara de muita visão, de fato. Você tem explorado a palavra time. A gente olha time. Quando vai analisar, a gente gosta de ver quem está por trás. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes você não sabe, né? Muitas vezes você não conhece as pessoas. E aí entra a questão, como você identifica um bom time, mesmo sem você inicialmente não tendo investido, mesmo você inicialmente não tendo contato com essas pessoas? Ótima pergunta. Existe uma coisa que a gente chama no nosso mundo de due diligence, é a diligência do negócio, tá certo? O que significa diligência? A gente, logicamente, são várias fases para investir numa empresa. Primeiro a gente conhece, a gente já está acompanhando aquela empresa, geralmente há 2, 3 anos antes de fazer o investimento, tá? Então a gente conhece o negócio. Estamos falando com muitas pessoas que já trabalharam com esses profissionais e a gente também tem muitas reuniões para ver como é que eles estão no dia a dia, como é que funciona, porque às vezes um fundador, ele tem uma ideia maravilhosa e ele é muito bom para aquela fase da empresa, mas a gente também tem que entender qual a capacidade dele ou dela de atrair talento. Tá certo? Porque uma empresa não faz com um fundador, um empreendedor. A empresa faz com um conjunto de pessoas. Então, a capacidade daquela empresa de atrair e reter. Logicamente, o olho no olho, mas a gente tem uma capacidade hoje de perguntar muito, de olhar o histórico das pessoas. E tem aquela coisa também, né, da experiência do olho no olho. Né? Você sente, depois de uma certa, né, vivência, eu acho que é muito bom a gente misturar pessoas jovens com pessoas como, né, cabelo branco, né, mais dinossauros, como a gente aqui, é que você tem a leitura, né? Você tem um pouco do feeling, a intuição também é importante nessa decisão. Deixa eu apresentar
o Alex, porque o Alex eu vou chamar de homem de confiança aí do japonês, do Masayoshi Son, que é fundador do SoftBank e é também um dos investidores mais influentes do mundo. Deu para pegar um pouco do segredo do bom investimento? Ah, sem dúvida, né? Qual é, afinal? Olha, primeiro é o seguinte, a gente tem que ser muito pé no chão. A gente só sabe de um bom investimento. Eu brinco muito que falo o seguinte, o papel do investidor tem dois lados. Investir é muito mais fácil do que desinvestir, tá certo? E é uma coisa que assim, eu só vou poder mensurar o meu sucesso daqui a alguns anos. Porque assim, como é que eu mensuro o nosso sucesso? Logicamente pelo sucesso das empresas que a gente está tendo, mas muitas vezes também como é que eu trago o retorno desse capital, que é basicamente a liquidez. Eu não consigo vender todas as empresas do dia para a noite, demora-se anos. Então, eu brinco muito que eu falo o seguinte, para mensurar se eu sou um bom investidor ou não, vai tomar um pouco de tempo. Agora, você citou o Massa. O Massa, sem dúvida, é um grande investidor, talvez o maior investidor que a gente já viu na face desse planeta. Por quê? Porque ele acertou em vários ciclos. Às vezes, aliás, um bom investidor pode ser aquele que se dá muito bem, mas a gente faz a pergunta, foi sorte porque ele estava no lugar certo, na hora certa, ou ele realmente teve a capacidade de achar bons ativos? Voltando para o Massa, ele fez... Não, mas só nesses dois pontos. Qual que é nesses é o segundo ponto que tem mais chance de sucesso? Eu acho que é o seguinte, na verdade, você pode até ter chance de sucesso porque você estava no ciclo certo. Por exemplo, quem investiu em tecnologia no cohort, né, ou nas empresas de 2018, 2017. Houve o Covid, que foi muito, muito mal, né, para a humanidade, mas, por outro lado, essas empresas de tecnologia, né, os valores de mercado dessas empresas explodiram durante o Covid. Por quê? Porque eram a única alternativa que muitos consumidores tinham para comprar na internet, entretenimento, passar muito tempo em casa. Quem vendeu no pico de 21, 22, se deu muito bem. Agora, a pergunta era um bom investidor ou efetivamente teve o componente do timing? Eu acho que as duas coisas são importantes, né? Mas às vezes a gente tem que passar por vários ciclos para poder provar que nós somos bons investidores, né? E a gente pode olhar, teve o ciclo da mobilidade, da telefonia, teve o ciclo da internet, teve o ciclo hoje do AI. Então, são ciclos, quem acerta nos três ciclos, eu acho que a gente pode chamar de um bom investidor. Mas você ia falar mais alguma coisa do Son, né? Não, eu ia falar o seguinte, ele tem uma capacidade, primeiro, de pensar de uma maneira muito longo prazo. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de citar. Ele entrou no Alibaba, que hoje é uma das maiores empresas chinesas, né, de tecnologia e internet, no seu IPO. Até um pouquinho antes do IPO. Ele investiu 20 milhões de dólares e comprou 30% da empresa. Na verdade, foi 2 anos antes do IPO. No IPO, aquela posição acabou valendo 2 bilhões de dólares. Alguns investidores falam assim, olha que retorno, 2 anos, né, valendo tudo isso, eu vou vender. E ele tinha a capacidade de entender que o Jack Ma, que era o fundador da empresa, ia fazer muito mais. Bem, a empresa no seu pico, né, ele não vendeu no pico, mas a empresa no seu pico chegou a valer a posição do Massa. Lembra? 20 milhões, chegou a valer 350 bilhões de dólares. Tá certo? Logicamente, muitos anos depois, em 2021. Ele acabou vendendo depois, em 2023, num preço médio de retorno de 170 bilhões de dólares. Ou seja, ainda um grande retorno. Lógico, o ideal era ele ter vendido no pico, mas ele ainda teve um grande retorno. Então, é um bom investidor. E o que explica isso? Porque, assim, essa história, a gente está apresentando para a nossa audiência um investidor, um dos maiores do mundo, né, o seu chefe, mas tem muita gente que não conhece, muita gente não conhece. Você está dando um exemplo cabal de um investimento extremamente sucedido, talvez está na lista aí dos mais extraordinários investimentos da história recente, né? Da história do capitalismo recente. Perfeito. Se a gente pegar o sucesso dele, tem muito questão cultural, por exemplo, ele teve uma boa educação financeira ou não? Você conhece um pouco dessa história dele para explicar a razão do sucesso dele? Eu diria o seguinte, a razão do sucesso, logicamente, são N, né? Primeiro, ele sempre foi um estrangeiro no Japão, então acho que aquele olhar do estrangeiro, ele teve uma capacidade, por exemplo, de ser um operador
e um investidor. Eu acho que o investidor que já teve chance de operar um negócio, de tocar um negócio, de entender a dinâmica do dia a dia, de contratar gente, de talento, de reter pessoas, eu acho que geralmente é um melhor investidor, não sempre, tá? Do que aquele que nunca teve essa experiência, também pode se tornar um bom investidor, mas que acaba trabalhando de uma maneira, né, nunca ter tocado o negócio, mas talvez por ter investido em muitas empresas, também se torna um bom investidor. O Masa, ele é um grande operador, né? Ou seja, ele montou a maior empresa de telefonia do Japão. Na verdade, o nome SoftBank, vamos lembrar, muita gente confunde com um banco. O que ele fez? Ele teve uma visão, do meu ponto de vista genial, que no final da década de 70, começo dos anos 80, ele entendeu que computador pessoal ia ser uma grande revolução. Ele foi para os Estados Unidos, bateu na porta de um camarada chamado Bill Gates e falou assim: eu quero te representar no Japão. E aí ele conseguiu essa representação, daí que veio o nome de SoftBank. Por que SoftBank? É o banco de venda de software, de caixinhas de software. Então, assim, ele sempre teve a visão... Dessa história aí da origem da palavra. Daí que vem. Então é o seguinte, a capacidade de visão, de entender não onde a bola está, né? Porque o que um bom jogador de futebol é? Quando ele faz um lance, ele não faz um lance aonde o outro jogador está, ele faz um lance para onde o outro jogador vai chegar. Então, o Masa sempre tem essa visão de entender o que vem pela frente no futuro, de enxergar. E a capacidade de ser muito audacioso. Eu acho que a combinação disso, mais um bom operador, fez ele ser um dos maiores investidores hoje que a gente conhece. Agora, vamos voltar para a nossa região e para a região que o Alex Sapiro comanda, né? A região da América Latina. O SoftBank, ele estruturou fundos direcionados para a América Latina. Perfeito. Né? Quais são os critérios de vocês na hora de fazer e direcionar recursos para empresas latino-americanas? Bem, o primeiro critério, assim, como eu falei um pouco antes, nós somos de late stage, né? Então, empresas que já estão rodando. Nossos cheques, geralmente, são entre 30 e 50 milhões de dólares. Então, não adianta a empresa ser muito pequena, que qual o problema? Eu posso até gostar de uma empresa pequena, só que se eu for vir com um cheque desse tamanho, eu vou diluir muito o fundador da empresa, ou seja, o fundador da empresa vai ter uma participação muito pequena. Eu também não quero isso. Vamos lembrar que em Venture Capital eu não compro o controle, eu compro um pedaço da empresa e geralmente tem outros fundos que também compram um pedaço, mas a gente quer o time e o fundador incentivado. Então o tamanho do cheque, o tamanho da empresa é muito importante para a gente não diluir, né? E nós temos realmente dois fundos, nós temos um fundo de 3 bilhões de dólares, outro de 5, então um total de 8 bilhões de dólares já investidos na região, na América Latina, grande parte desse capital no Brasil. E aqui, basicamente, a gente vem trabalhando com essas empresas para eventualmente ter o IPO ou a venda, né, nos próximos anos. São quase 80. Quase 80 empresas investidas, né? Dessas quase 80 empresas investidas por vocês, quais estão maduras ali para abertura de capital? Eu diria que temos, eu vou evitar falar nomes, né? Mas eu diria que nós... Pode falar nomes, viu? Eu vou falar assim, nós temos mais ou menos hoje 15 empresas que estão maduras. O que significa estar madura? Que acho que é importante também. Significa que a empresa, ela está gerando o EBITDA, né? Quer dizer, já está gerando dinheiro, né? É positivo. A empresa continua crescendo num patamar de 20, 30, 40% ao ano. Existe uma regra que a gente chama de Rule of 40 ou Rule of 50, né? Que é a regra dos 40 ou a regra dos 50, que é uma combinação entre o quanto a empresa está gerando de resultado e efetivamente o quanto que a empresa está crescendo, porque esses dois componentes são muito importantes para a abertura de capital. A empresa, do ponto de vista de compliance, tem que estar pronta, de contabilidade, né? Então tem uma série de regras para você abrir o capital também, né? O conselho, como é que está o conselho formado. Então, são empresas que estão dando um check no box, né? Na caixinha, de todas essas coisas, crescimento, lucratividade, time, tamanho de mercado. Então, eu diria que temos basicamente 15 empresas que estão nesse patamar. Pergunta difícil agora, hein? Vamos lá. Vamos ver se eu posso responder essa pergunta. Qual foi quase 80 empresas investidas com cheque? Temos até 30, 50, 100. 30, 50, 100 milhões de dólares. Qual foi o melhor investimento até agora? A gente não fala do melhor investimento porque, assim, muitos ainda vão por vir, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, de algumas saídas. Eu vou dar um exemplo para você, né? A gente tinha um investimento em uma empresa chamada Pismo,
que é uma empresa que basicamente faz, né, Bank as a Service, né, toda a parte de... a gente não vê muito isso aqui, mas assim, os bancos precisam muito desse tipo de serviço para ir para o cloud computing, né, para a parte de nuvem. Essa empresa foi vendida para Visa por $1 bilhão. Entre o nosso investimento e a saída foram só 18 meses. Inclusive, quando houve a venda da empresa, uma das perguntas que a gente fez, inclusive com o fundador, falou, será que não é cedo demais? Né? Por outro lado, nossa taxa de retorno foi mais de 60%. Então, esse é um exemplo, entre outros, de saídas que nós já tivemos. Você comandou gigantes como Amazon e Apple no Brasil. Quais as lições como executivo depois dessas passagens? É engraçado eu comparar duas empresas. Eu nunca vi duas empresas tão antagônicas do ponto de vista de cultura, mas que deram muito certo. Antagônicas por quê? Vamos fazer um paralelo rápido e depois eu vou chegar na tua pergunta. A Apple veio da música, a Amazon veio do livro. A Apple é uma empresa extremamente centralizadora, a Amazon é uma empresa que basicamente gosta de se descentralizar e deixar os times trabalharem de uma maneira independente. A Amazon. A Apple não gosta muito de erro. Né? Teve já alguns erros, por exemplo, o Antenna Gate, que foi, se não me engano, há uns 7, 8 anos atrás, um iPhone deu um problema na versão, mandaram todo mundo embora. A Amazon é uma empresa que aprecia muito o erro, porque fala o seguinte, se você teve um erro e foi um erro inteligente, você vai aprender com isso. Eu posso aqui continuar essa lista por horas. O que eu quero dizer com isso? Apesar de serem empresas muito diferentes na maneira das suas culturas, são culturas muito fortes. Então, o que eu aprendi é que quando você tem uma cultura forte, o que acontece? Você contrata baseado na cultura. Você demite baseado em alguém que está fora da cultura. Você basicamente promove pessoas que têm uma força muito grande. Então, ou seja, o importante é você fazer o fit do profissional, né, da atitude, da maneira, naquela cultura da empresa. Eu acho que para mim, cultura é uma coisa muito... Lógico que tem várias coisas que a gente aprendeu em cada uma das empresas, mas eu destaco o quão importante que muita gente não releva a cultura, a força da cultura de uma empresa. Muito brevemente, viu? A cultura da Apple, a cultura da Amazon, a cultura do SoftBank, elas são muito diferentes? Cada uma tem suas peculiaridades. Cada uma. Quais são essas culturas das três? Olha, eu diria o seguinte, o SoftBank é uma cultura, e acho que a Amazon também é uma cultura muito de longo prazo. Né? Essa obsessão pelo cliente, né? Não o caso do SoftBank, porque nós somos investidores, mas logicamente as empresas onde o SoftBank opera, uma obsessão muito pelo cliente. A questão de tomar decisões baseadas em dados, não eu acho, eu quero. Né? Às vezes também a questão... Por exemplo, a gente pode discordar, né? Tem uma coisa que em inglês chama disagree and commit. O que significa isso? Nós discordamos, mas uma vez que a gente chega, né, num caminho, vamos todos juntos. Então, essas coisas são muito importantes, né, para você basicamente ter sucesso no seu dia a dia. E como essas três empresas gigantescas, né, sobretudo Apple, Amazon, né, são algumas das 5 aí maiores empresas do planeta, mais valiosas do planeta, né? Como é que elas veem o Brasil? Olha, o Brasil é um mercado extremamente importante, né? O Brasil tem mais ou menos hoje entre 3, 4... E quando a gente até olha a América Latina, vamos pensar a América Latina. A América Latina tem 650, 700 milhões de pessoas. O Brasil com uma contribuição muito grande. Então, o Brasil é importante em várias coisas. Primeiro, nós temos anos-luz na frente em questões de pagamentos. Então, quando você olha o Pix, quando você olha basicamente... O setor financeiro como um todo, setor financeiro. Então, muitas das empresas, eu lembro até na Amazon, por exemplo, a primeira coisa que a gente começou a desenvolver quando a gente foi lançar a empresa, coisa que não tinha em outros lugares do mundo, era o famoso 10, 12 vezes sem juros. E nós... Parcelado? Parcelado. Né? Algo muito peculiar no mercado brasileiro. E todo o time de desenvolvimento que fez isso no Brasil aplicou essa tecnologia para o resto do mundo. Então, tem coisas aqui no Brasil, como, por exemplo, o controle de fraude, né, que é um país também muito avançado no controle de fraude, de pagamentos, que a gente usa a experiência brasileira para basicamente ensinar os outros países, né? Mas o Brasil é um mercado relevante, dado que nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. E qual que é o peso hoje do SoftBank para os negócios globais? Em relação a quê? A peso até de faturamento, de relevância mesmo do negócio. Eu diria o seguinte, a visão do SoftBank, do ponto de vista global, eu acho que é muito importante nessa questão que nós estamos apostando muito em AI, inteligência artificial.
Eu acho que, para mim, se você olhar hoje, o Massa, né, que é o fundador do SoftBank, ele está all-in, né? All-in é um termo que se usa no poker, né, quando você realmente tem a certeza que essa é a próxima grande mudança que a gente vai ver do ponto de vista de tecnologia. Ele acabou de investir agora bilhões, mais de 60 bilhões de dólares na OpenAI. Ele tem uma tese muito grande em 4 áreas. A parte de silício, né, que são chips, né, toda a parte de processamento. Então, ele é o maior acionista da ARM. A ARM é uma empresa hoje, né, como a NVIDIA, né, que fazem chips. Ele basicamente está fazendo investimento de bilhões de dólares em data centers, que é muito importante para a questão dessa parte de AI. Ele está fazendo investimento bilionários na parte de robótica. Ele acredita muito no que a gente chama de physical AI, onde robôs vão usar a inteligência artificial para aprender, e você não precisa mais programar o robô. E, logicamente, nessa questão que a gente chama de LLMs, né, que são os modelos de linguagem de AI, onde a OpenAI é a principal aposta do SoftBank. Então, se a gente imaginar que AI é a grande mudança que a gente vai ver no mundo, na sociedade, como a gente trabalha, como a gente se diverte, como a gente compra as coisas, eu acho que o SoftBank vai ter um papel muito importante nessa mudança que a gente vai ver pela frente. Agora, como homem de tecnologia, com passagens tão importantes, né? Apple, Amazon, agora no SoftBank, esse frenesi global em torno da inteligência artificial, você acha que é justificável ou é um hype? Não, a única certeza que eu tenho é que não é um hype. Não é? Não, eu vou te contar, eu vou fazer um paralelo, né? De novo, meus cabelos brancos me dão a chance de... Claro. Seus cabelos brancos são experiências. Você tem credenciais para isso, Alex. Olha que interessante, né? Vamos olhar a internet. Eu tive a chance de começar uma empresa de internet, tive no grupo que fundou, né? Eu não fundei, mas fui um dos primeiros funcionários do Submarino. Em 98, que foi uma das primeiras empresas de internet no Brasil. Naquela época, é muito interessante, porque algumas pessoas talvez vão lembrar, né, que tem a minha idade, que teve um grande investimento em fibra ótica. O mundo estava sendo cabeado de fibra ótica. Só que é o seguinte, a demanda da internet de dados demorou mais ou menos 8, 9 anos, entre os anos 2000 e realmente anos de 2009, 2010 para chegar. Então, se colocou muito dinheiro em infraestrutura. Muitas empresas quebraram porque elas tiveram que colocar, né, a gente chama de CAPEX, né, um investimento, e os dados não vieram, né? Quando é que os dados começaram a vir? Com o lançamento do iPhone em 2007, com o lançamento da AWS, a AWS é uma empresa de cloud, foi a primeira empresa de cloud em 2006, onde o setor de tecnologia começa a explodir. E aí a gente vê soluções como Netflix, como Uber, né? Novos modelos de negócio surgindo com a internet. Então, o primeiro investimento na infraestrutura, houve basicamente uma capacidade ociosa por muitos anos. Hoje, com AI, nós estamos exatamente ao contrário. Hoje temos uma demanda muito maior, né, das pessoas usando OpenAI e outros modelos, Meta e etc., mas não há capacidade computacional nem energia no mundo. Então, para você ter uma ideia, o gap de capacidade computacional e energia deve existir ainda entre a demanda e a oferta até 2030. Então, nós estamos num momento muito diferente. Um momento onde a demanda existiu muito mais rapidamente do que a infraestrutura instalada. Olha só, você com toda a sua vivência, toda a sua experiência mesmo ao longo dos anos, você é uma tradução aí de toda a história, talvez, de tecnologia no Brasil. Isso quando eu falo de tecnologia, você acabou de falar do Submarino, né? O Submarino, e depois, com todo o início, né? Não o início da empresa, mas o início, talvez, da força dessas empresas no Brasil, né? No caso da Amazon, no caso da Apple. Então, você está há muitos anos nesse ecossistema de inovação e de tecnologia no Brasil. Hoje, qual que é o panorama desses dois? São coisas diferentes, né? Primeiro o setor de tecnologia e também a inovação, Alex. Olha, ótima pergunta. Primeiro, assim, a gente tem grandes oportunidades no Brasil, mas também temos coisas que eu acho que a gente vai ficar muito atrás. Então, vamos começar por aquelas que a gente vai ficar um pouco atrás e eu vou falar das oportunidades. Esses modelos mais de, né, OpenAI, Anthropic, essas empresas, vai ser muito difícil a gente ver algo surgir do Brasil.
Porque precisa de investimentos, né, de infraestrutura bilionários, de bilhões e bilhões de dólares, de 50, 100, 200, 300 bilhões de dólares. Então, vai ser mais difícil a gente ver nessa camada que a gente chama modelos fundamentais, que estão aqui na base. Por outro lado, a gente tem empresas hoje de muito sucesso que transacionam muitos dados. Né? Dados do que as pessoas estão fazendo. E acho que essas empresas, como é que a gente chama isso em AI hoje? Né? Se a gente colocar uma pirâmide, o que eu falei antes era o modelo da base da pirâmide, né? Onde vão construir os modelos de OpenAI, por exemplo, mas no topo da pirâmide a gente chama de o application layer, né? A parte de aplicações. Na parte de aplicações, eu acho que a gente tem muitas oportunidades de investir nessas empresas. Esses dados são dados que, quando a gente joga num modelo, vão dar uma vantagem competitiva muito grande para essas empresas. Posso dar um exemplo? Claro. Nós investimos em 2 empresas recentemente, uma chamada Blip, outra chamada Asas. A Blip é uma empresa que ela faz orquestração de tudo aquilo que passa numa empresa em relação ao consumidor. Por exemplo, ela enxerga dados de pessoas que estão falando no WhatsApp com uma empresa que a própria Meta, por uma questão de privacidade, não pode ver. Agora, você imagina que essa empresa, a Blip, tem clientes como Dell, como Coca-Cola, como Fiat, né, como grandes corporações, e está vendo tudo aquilo que está sendo falado. Ela usa esses dados para treinar o sistema e cada vez mais ela poder usar a inteligência artificial para poder conversar com o consumidor. Agora, não é só conversar, é às vezes resolver um problema, é fechar uma transação, né? Então assim, a capacidade que se tem do número de dados que a empresa tem, de a gente aplicar isso em um modelo que sem esses dados seria muito difícil e cada vez ficar melhor, são exemplos que a gente vê no Brasil sendo aplicados. A Asas é um outro exemplo. A Asas esteve aqui com a gente também. Né, o Piero, que é o fundador da Asas, Piero. É um cara fantástico. Eu brinco muito, falo que o Piero é o nosso Zuckerberg. Com 12 anos de idade, ele já programava. Com 16 anos de idade, ele vendeu a primeira empresa, tá certo? Então, nós temos hoje muita gente assim, que nem sempre é conhecida. Né? Ele tem uma capacidade hoje, por exemplo, na parte de pagamentos, de cobrança, de usar a inteligência artificial para fazer algo que ninguém gosta de fazer. O que é a coisa mais importante de uma empresa? Não é a cobrança? Né? Não é trazer o dinheiro de volta para a empresa para poder reinvestir? Então, são esse tipo de negócios que a gente está vendo grandes oportunidades. Tem muito. Você citou o exemplo, o caso do Piero, né, que já esteve com a gente aqui no Show Business. O quão poderoso é o talento brasileiro, Alex? Muito. Ele é muito poderoso agora. Ele é mais limitado em número, porque a gente não tem o mesmo número de faculdades de engenharia, né, de ciências, de matemática, como tem a China, como tem a Europa, como tem os Estados Unidos. Então, a nossa capacidade de colocar pessoas no mercado, né, que vão ajudar a programar, que vão fazer coisas, apesar que muita gente até pode falar, não, mas agora com AI eu não preciso só de programadores. Eu questiono um pouco isso. Eu acho que as pessoas que têm essa capacidade lógica são muito necessárias. Então, o nosso pool de talento ela é menor. Porém, o que eu vejo e o que eu já aprendi em todos esses anos em tecnologia, o nosso talento tem uma capacidade, né? Acho que é muito do brasileiro isso, né? Dado todas as restrições, todos os problemas que a gente passa, de criatividade de codificação. Ou seja, muitas vezes um codificador de outro país, ele vai ser muito bom para fazer aquilo que ele foi contratado. O brasileiro, ele navega por todas as áreas, né? Então, de A a Z. Então, eu acho que a criatividade, né, de um coder brasileiro, ele acaba sendo muito maior do que eu já vi, por experiência própria, de outros coders. Agora, também tem coisas ruins. Às vezes o brasileiro se perde, por ele também ele ser mais generalista do que específico, então a gente precisa criar, às vezes, uma boa combinação entre gente de fora e gente daqui. Ô Alex, deixa eu falar do seu time aqui na América Latina. Como é que é a estrutura? Porque eu me questiono, tanto do seu lado, né, como número 1 da empresa na região, mas também do seu time. Você tem uma área específica que identifica novos negócios, identifica novas startups? Excelente pergunta. Como é que funciona o processo? A gente fala mais ou menos com 100 a 110 empresas por ano. São empresas que chegam, né, logicamente, empresas que já estão um pouco no tamanho maior, né, que a gente já conhece e acaba colocando essas empresas no radar. Dessas 100 empresas, como é que é o processo para a gente identificar um novo investimento? Então, a primeira coisa, a empresa vai mandar uma apresentação, né, crescimento, tamanho do negócio, o que eles estão fazendo, quem é o time. Geralmente não muda. É o básico, muito. né? É o básico, né? Se a gente acha que faz sentido, nós chamamos a empresa para uma primeira reunião. Queremos te conhecer, queremos ver quem vocês são,
tal, né? Já começamos um pouco de diligência, de perguntar sobre a empresa. Muitas vezes outros fundos menores já investiram nessa empresa, então a gente tem um ecossistema que a gente pergunta. Você está presente nessa fase? Nessa fase, geralmente eu não estou presente, mas aí Alguém do seu time já... Eu não estou presente na primeira reunião, mas estou presente de já ter olhado né, o deck e falado, ok, nós temos um... Vamos seguir. Nós temos um pequeno comitê que fala, vamos seguir. Né? Então começa por aí. Aí faz essa primeira reunião. Se passar por esse crivo, aí nós queremos o quê? Nós queremos mais informações da empresa. Aí nós vamos para uma segunda fase de se aprofundar no negócio, de fazer quem são as empresas competidoras, que empresa parecida com essa, basicamente tem na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e aí a gente começa a falar do valuation. O que é o valuation da empresa? Bem, se a empresa fatura tanto, se ela tem tanto de lucro, geralmente se aplica um múltiplo a esses números. A gente olha comparáveis, né, em outros países, para a gente começar a precificar quanto vale o investimento, quanto vale a empresa e que percentual da empresa eu quero. Passa-se essa fase, aí nós levamos a terceira fase ao comitê de investimento, que aí se faz uma apresentação muito mais profunda para fazer o seguinte, vamos ou não vamos investir nessa empresa? E é uma discussão de 4, 5, 6, às vezes mais horas, né? E para basicamente o quê? Se passar do comitê, nós fazemos o que chamamos de term sheet, que é quais são os termos de investimento que a gente vai colocar na mesa para poder investir. Então, são várias fases. Para te dar uma ideia, ano retrasado, ano passado, de 100 empresas que nós falamos, nós investimos em 2. Então, é um processo bem árduo. Agora, a gente está falando de sucesso, né? Quase 80 empresas investidas. 15 delas já estão maduras ali para abrir capital, outras são extremamente conhecidas dos brasileiros, mas vocês tiveram, ao longo desses últimos tempos, experiências ruins? Sem dúvida. Aliás, acho que tudo na nossa vida, né? E Venture Capital também é a mesma coisa, é a somatória de coisas, se você fizer mais acertos do que erros, né, é o que está no valendo. lucro ali. Mas eu vou te falar uma coisa, coisas ruins tem duas coisas. Não é só as empresas que não vão muito bem, apesar que na nossa fase de late stage, é muito raro uma empresa não ir para frente, porque essa empresa já tem muitos anos de história, né? Mas para o investidor, eu vou te contar uma coisa, Bruno, que às vezes a coisa ruim não é uma empresa que não deu certo. É um investimento que nós deixamos de passar e que acabou dando muito certo. Né? Então, eu prefiro evitar nomes aqui, né? Mas assim... Dá aquela dor no coração. Dá dor no... Assim, eu tenho 2, 3 investimentos que eu levei para comitê, nós não aprovamos, e eu fico me perguntando... E hoje a empresa, assim, algumas delas já abriram capital, então eu falei assim, puxa, onde eu errei? Né? Por que nós não investimos nessa empresa? Então eu diria que uma das maiores dores não é aquele investimento que deu errado, é o investimento que você deixou de fazer e deu muito certo. E aí qual é a sua lição dessas experiências que você fala que até acontece com uma certa recorrência aí, você falou de alguns casos aí. Fazer um post-mortem e entender, por exemplo, onde que a gente errou. E a gente faz muito isso. Eu entrei nesse tópico porque vocês venderam a participação no WeWork Brasil, né? Por quê? Basicamente era uma participação, o deal da WeWork foi um deal da América Latina, mas era um deal mundial. Então, assim, na verdade, nós fizemos parte da venda mundial e a América Latina teve que fazer parte desse processo. Agora, o WeWork é um bom exemplo, né? O próprio Massa fala isso, é o seguinte, de um investimento que basicamente se perdeu dinheiro. Né? Mas eu gosto muito da cabeça do Márcio, assim, o importante é a gente acertar muito mais do que a gente erra. Ô Alex, pegando os seus 2 últimos trabalhos, né, que são estelares, né? O Alex, comandante aí, foi comandante tanto da Apple quanto da Amazon no Brasil e agora na posição de liderança máxima do SoftBank. Essa posição de hoje é muito diferente de comandar uma Amazon e uma Apple? Muito diferente, né? Primeiro que assim, eu quando vim ao SoftBank, eu não tenho um filme chamado O Estagiário, né? Que eu vim com muita humildade, porque eu não era um investidor, né? Então eu aprendi muito com o time. Não era investidor? Não, eu era um operador, claro, né? E tive a sorte de ter pessoas extremamente capazes do meu lado e me complementando muito nesse trabalho. A segunda coisa, até me lembro, né, no começo, foi muito duro, porque
quando você muda de um operador para um investidor, você ainda tem muito Eu lembro que meus primeiros 6 meses foram muito duros, porque eu queria, quando eu estava no conselho de uma empresa, né, eu sento hoje em mais de 11 conselhos, né, são conselhos das nossas investidas, né, porque nós estamos desenhando estratégia, o que nós vamos comprar, o que nós vamos vender, para onde que nós vamos, que tipo de investimento, que alocação de capital nós vamos fazer. Num primeiro momento, eu tinha aquela vontade de operar. Então eu queria chegar e falar, é assim que se faz. Mas eu tive que aprender e falar, não, agora não sou eu que estou tocando o negócio. Aqui há um fundador que está tocando o negócio, o meu papel é outro, né? Então, ajustar este canal no começo, nos primeiros meses, não foi fácil. Agora deixa eu mudar um pouquinho a pergunta. Qual foi o maior aprendizado como liderança máxima, tanto da Amazon quanto da Apple? Olha, eu acho assim, são vários, mas a questão da capacidade de formar time. Eu sou uma pessoa que gosto muito de pessoas. E eu não tenho dúvida que quando você traz, né, a people brings a people, como diriam os americanos, né? Quer dizer, quando você tem um time de alta performance, de muito talento, geralmente esse time traz um time de alta performance, muito talento, né? E o contrário também é verdade. Quando você tem um time B, né, o time B geralmente quer contratar gente B ou C, né, porque não quer que alguém, né, tenha mais brilho. Então eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, uma das coisas que eu mais tenho orgulho quando eu olho para trás da minha carreira, é a capacidade de pessoas que eu trouxe para trabalhar e que efetivamente também tem uma coisa muito boa. Os momentos que eu tive para sair das empresas é quando eu olhava para o time e falava o seguinte, meu Deus, esse time daqui consegue performar e trabalhar melhor até do que comigo aqui dentro. Então você tem uma capacidade de ter um time de sucessão tão bom, até melhor, né? Muitas vezes melhor do que você. E eu acho que isso para mim foi um dos grandes aprendizados. Mas isso não é fácil, né? Você colocar e você ter a consciência como líder, como presidente de uma companhia, de ter pessoas que vão facilmente suceder você. Eu vou te contar eu tive um chefe, Bruno, que para mim foi... Eu sei vários casos, mas conta. Vou te contar. Um chefe que foi uma das maiores lições da minha vida, que eu uso isso para hoje. Ele falou o seguinte, o meu papel como líder, como chefe, ele contava isso para mim, é que quando eu não precisar gastar tempo com você, eu não quero mais reunião com você, eu não preciso estar mais no teu dia a dia, é quando o meu trabalho foi feito. E eu levo muito isso a cabo. Eu acho que quando eu não precisar mais estar aí, assim, eu vejo o time que está embaixo hoje comigo no SoftBank, como eu te falei, é um time extremamente capaz, que quando você vê o time operando como você pensa, no teu mindset, no teu modelo mental, e efetivamente te superando, é quando você fala, puxa, né, eles estão prontos, e isso te liberta, né? Então assim, eu tenho uma maneira de operar que vai muito nessa linha. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Alex Zapiro, a liderança máxima do SoftBank na América Latina. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Informação que você confia agora direto na sua TV aberta. E para sintonizar é muito simples. Procure o número da sua cidade. São Paulo, no canal 51. Em Campinas, 41. Em Santa Inês, no Maranhão, no número 19. E em Cuiabá, no Mato Grosso, no canal 12. Se não aparecer, aperte menu no seu controle. Procure a opção Busca de Canais ou Ajuste Digital e selecione Sintonização Automática. Aguarde alguns instantes até sua TV localizar a Jovem Pan. Caso não encontre o sinal na sua casa, verifique se a antena está funcionando. Ela pode ser interna ou externa. Pronto, informação, opinião e análise 24 horas por dia. Jovem Pan, agora na TV aberta. Tudo o que você precisa saber para sair de casa bem informado. Jornal da Manhã, de segunda a sexta às 5 da manhã, na Jovem Pan. E nós voltamos com o Show Business nesta edição com Alex Zapiro, a maior liderança do SoftBank na América Latina. No último bloco você destacou alguns momentos a importância do time, de se ter um bom time. Aliás, esse é um dos critérios aí para você analisar investimentos em empresas no Brasil. Isso aí. Depois de passar
do comando aí, no comando de uma Amazon, no comando de uma Apple, agora no SoftBank, o que você mais valoriza hoje num profissional? Olha, tem um básico, né, que é ética, etc. Mas sabe o que eu gosto muito? É a capacidade de ser curioso. A gente está passando por tanta mudança no mundo e acho que o ritmo de mudança ele está acelerando tanto que as pessoas que têm capacidade de se reinventar, de esquecer às vezes o que sabe como certeza absoluta e efetivamente se lançar para o novo, né, de pesquisar, de ir a fundo, né, de colocar mais uma caixinha e às vezes largar aquela caixinha que ela sabe, eu acho isso muito importante. E perseverança, né? O americano chama isso de grit, né? Aquela vontade de fazer acontecer, né? Às vezes quando você tem a resiliência, a perseverança e a curiosidade, acho que a combinação dessas três coisas tem um bom combo. Você também falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que você gosta de misturar, né? De você colocar, você até brincou, os cabelos brancos, né? Com os mais jovens. Uhum. Na sua avaliação, qual é a maior diferença e talvez similaridades dos jovens que têm chegado hoje no mercado de trabalho com os jovens que chegavam quando você estava lá na Apple? Essa é uma pergunta. Aliás, não é só com os jovens, né? Os jovens que a gente convive no dia a dia, nossos filhos. Eu acho que a capacidade do jovem hoje, né, de ter acesso à informação, a completude que ele tem, porque ele está em mídia social, ele está em videogame, ele está saindo, ele está lendo jornal. Eu acho que é o seguinte, é um jovem muito curioso, muito curioso. Por outro lado, eu tenho muito receio hoje dessa questão do trabalhar de casa, né? Então nós temos aqui um equilíbrio e ao mesmo tempo um desequilíbrio de um jovem que tem um acesso à informação muito, muito mais profundo que o jovem de 5, 10 anos atrás, mas ao mesmo tempo essa questão de não estar no escritório todo dia, de que algumas empresas ainda têm, eu acho que se perde muito a capacidade de aprender com o outro. Então eu acho que tem um balanceamento aqui. Você, por exemplo, não é adepto do home office? Eu sou totalmente contra o home office. Presencial ali 5 dias, 6 dias, 7 dias? Eu sou, olha... Na semana ali trabalhando? Eu acho que 6, 7... Assim, o ponto que eu acho é o seguinte, lógico que algumas profissões hoje é muito difícil você ter presencial, Bruno, principalmente em tecnologia, onde muitas empresas, até no próprio Covid, contrataram pessoas pelo Brasil todo, né? Então, você vai falar, olha, agora que você está nesse estado, venha para cá. Mas é o seguinte, eu ainda sou old school. Muitas empresas do nosso portfólio são híbridas, né? Outras são só presenciais e outras são mais fortes online. Quer dizer, cada empreendedor... A do Piero lá é totalmente híbrido, home office. Então, ou seja, e funciona. Mas se você perguntar a minha opinião, eu acho que a capacidade que você tem, né? A dinâmica de você estar com todo mundo na mesma sala, de trocar informação. Imagina o seguinte, né? Vamos falar de um novo produto. Aí eu preciso marcar com você um Zoom, tá certo? Daqui a 3 horas, nós vamos ficar falando só 20 minutos, porque já tem um outro compromisso. Ao invés de a gente estar num café, né, tomando um café, falando sobre o produto, agora vamos para cá, vamos jantar, agora vamos para a próxima reunião. Eu acho que a dinâmica, eu acho que mina a capacidade de inovação quando as pessoas não estão juntas, né? A espontaneidade também? Eu acho que também a espontaneidade. São 6, 7 mil anos, né, que nós temos de história, né? Então, de novo, eu posso estar enganado, não estou falando que eu estou certo, mas se você perguntar a minha opinião, é a minha opinião que eu acho que se ganha muita produtividade todos em cima do mesmo teto. Ou abaixo do mesmo teto. Qual é a sua formação? A minha formação em marketing. O que é muito interessante saber, porque, em geral, os CEOs que passam por esse sofá aqui, eles são engenheiros. Uhum. Em geral, são engenheiros. Perfeito. Tenho visto também muita gente agora vindo, uma leva que tem vindo de recursos humanos, muitos administradores, e tem gente também vindo do marketing. Me chama a atenção porque você passou pelas maiores empresas do planeta, né? As mais valiosas do planeta. Como é que você caiu no marketing e na sua época, na sua formação, o que você vislumbrava? Olha, eu vislumbro. Primeiro assim, por que eu escolhi marketing, né? Porque eu achava que era algo mais genérico, né? A capacidade de a gente ajudar as pessoas a entenderem produtos. Eu era muito ligado à parte de desenvolvimento de produto. E que faz todo sentido, por exemplo, numa Apple, total, né? A Apple, principalmente com Steve Jobs,
você vê o cuidado e a importância de um marketing, do desenvolvimento do produto e, sobretudo, da venda de um produto. É verdade. Para o produto final, né? Um bom exemplo disso, né? Quando ele lançou o iPhone, uma das premissas é que a caixa de iPhone, até hoje, você não consegue abrir uma caixa de iPhone em menos de 4, 5 segundos, porque é a mesma experiência de abrir uma joia. Então, são pequenos detalhes, a maneira como os produtos são expostos na loja. Eu nunca esqueço aquelas apresentações, ele de calça jeans, uma camiseta, e apresentando ao mundo os produtos dele, que eram mágicos, né? Como você falou mesmo, a abertura de uma caixinha. Mas voltando para a tua pergunta, é a seguinte, e aí eu acho que eu vou depois deixar uma dica aqui para os jovens, porque eu acho que isso é importante. Eu, na verdade, meu caminho, e eu acho que muitas carreiras são caminhos tortuosos, ou seja, são tortos, né? Eu não queria trabalhar aonde eu comecei a trabalhar, eu queria trabalhar ou na época em um programa de trainee da Procter & Gamble ou da Unilever, que eram grandes empresas de marketing, de consumo. Eu acabei, na verdade, entrando no 8 mil candidatos, acabei entrando num grupo de 19 pessoas para trabalhar no Citibank. Então, apesar da minha formação de marketing, eu começo a minha carreira na área de leasing, fazendo leasing de avião e leaseback de fábricas, né? Matemática, num banco, e tendo a chance de efetivamente trabalhar e entender como um banco funciona. Então, mas você era bom de matemática. Eu era bom de matemática, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes, a gente hoje, ainda mais hoje, né? Quando as carreiras estão mudando muito rápido, é muito difícil a gente imaginar o que vai ser algumas das carreiras atuais daqui a 3, 4, 5 anos. Então, a gente tem que ter essa capacidade, essa maleabilidade de fazer várias coisas, né? Então, acho que cada vez vai importar menos a tua formação acadêmica, apesar de eu achar que é muito importante, mas vai importar menos e muito mais como você está na vida, como a gente falou antes, curiosidade, resiliência, tua capacidade de aprender coisas novas. Eu acho que isso que acabou guiando muito mais minha carreira do que a formação acadêmica. Deixa eu voltar para o segmento que está marcado em toda a sua carreira, que é o setor de tecnologia. Você está falando aí do início da sua carreira, mas tecnologia é a sua marca, é a sua experiência que, de fato, ao longo de todos esses anos. O Brasil, ele tem ficado para trás ou não nos últimos tempos em tecnologia? Eu acho que depende muito, Bruno. Como eu te falei, eu tenho uma preocupação muito grande hoje, né, dessa questão de engenharia. Agora, por outro lado, vamos pensar um pouco em AI, vamos pensar juntos. A revolução que a gente está tendo de AI, ela faz duas coisas, né? Ela dá capacidade, aí eu vou voltar até um passinho para trás. A grande explosão de tecnologia, eu falei um pouco antes, vieram com dois componentes. O iPhone, em 2007, e cloud, a computação em nuvem em 2006. Por que isso? Até a computação de nuvem surgir, você precisava de milhões de dólares para montar uma empresa nova de tecnologia. Por quê? Você tinha que comprar servidores, né? Tinha que colocar os servidores, né, nos racks, e você tinha que ter isso dentro da sua empresa. Quando vem a computação em nuvem, fala, espera um pouquinho, ao invés de eu colocar um capital gigantesco, agora eu pago quase como eletricidade. Eu pago conforme eu estou usando. Então você abaixa o custo de entrada. Aí vem o iPhone, e que causa uma revolução em novos modelos de negócio que a gente não conhecia, né? Imagina entrar num carro de um estranho, né? E basicamente colocar o endereço e você ir até um lugar, que é o Uber, né? Ou basicamente ter todas as músicas à sua disposição, como Spotify, ou os filmes. Então, modelos novos de negócio surgiram. A gente está vivendo agora em AI uma coisa muito única. E eu acho que é o seguinte, o empreendedor brasileiro, ele pode montar um negócio do dia para a noite que ele é global do primeiro dia. Então, eu acho que a gente agora, a nossa disparidade que a gente tinha em tecnologia em relação a países de primeiro mundo, com a capacidade que a gente tem de usar AI, né, os modelos como, por exemplo, o OpenAI, para você te ajudar na programação, coloca de novo nós no mesmo patamar e muito mais com a nossa criatividade de reinventar e inventar novos modelos. Então, eu acho que a gente vai ganhar uma força muito grande dado que a gente está vendo em AI pela frente. Agora, com tanta empresa investida por vocês, né, empresas de tecnologia, você certamente já ouviu isso, tem muita gente, analista do setor, que fala que o SoftBank deu uma inflacionada aí no setor de tecnologia no mundo. Uhum. O que você responde a essas pessoas que falam isso? É uma pena que acho que eles não vão a fundo para entender, né? Vamos pegar o exemplo do Brasil e da América Latina. Primeiro, muitas rodadas que nós participamos em 2019, 2020, 2021, nós não lideramos a rodada.
né? Nós entramos como investidor e um outro fundo liderou. Quem lidera geralmente uma rodada de investimento é quem faz o preço. Então nós fomos seguidores do preço, né? Logicamente tinha uma oportunidade de investir. Agora, por outro lado, nós somos o primeiro fundo, e acho que essa é a visão do Massa e a capacidade dele de tomar decisões muito corajosas, foi o primeiro fundo de Venture Capital a captar 100 bilhões de dólares. Né? O primeiro fundo, que é o Vision Fund, né, que foi feito em 2017, era um fundo de 100 bilhões de dólares, que hoje, mais ou menos, entre o Vision Fund 1, o Vision Fund 2 e o Fundo da América Latina, nós temos mais de 500 empresas investidas. Então, muita gente fala, uau, né? Ou seja, 100 bilhões de dólares, mas a realidade é que muitos investimentos, inclusive aqui na América Latina, nós seguimos alguém. Então, quem precificou, mas infelizmente, como a gente fez um fundo muito grande, não sei se era inveja ou o que era, ele falou, está inflacionando. Agora, houve uma época que sim, os ativos eram muito caros porque tinha muita gente querendo investir. Agora, o que aconteceu em 2022 e 2023? Que acho que é importante falar isso também. Grande parte desses fundos que vieram para o Brasil, para a América Latina, que eu chamo hoje de fundos turistas. Por quê? Num primeiro momento de crise, o que aconteceu? Eles saíram correndo. Tira todo mundo do Brasil, vamos embora, né? Enquanto outros fundos como nós, né, temos uma equipe muito grande no Brasil, no México, em Miami, ou seja, a gente tem uma visão de muito longo prazo. Então eu acho que também, logicamente a gente não fica anunciando isso, né? Mas muita gente que falava essas coisas que você falou agora, não, está inflacionando, saíram correndo. Sim. O Alex Apiro, o que move a sua carreira? O prazer de poder estar com gente muito capaz, muito inovadora, né? De fazer a diferença e de ver o mundo mudar. Né? Por que eu escolhi tecnologia? Porque tecnologia é o seguinte, sabe o que acontece em tecnologia? Você tem que ter uma humildade muito grande. Porque o que é verdade e o que é liderança hoje, se você não correr mais do que os outros, amanhã você está fora do jogo. E eu acho que isso daqui te faz, você sempre está se questionando e sempre tem que estar, é como um esporte de alto rendimento, você não pode parar de treinar nunca. Você falou muito, né, e evidentemente por conta do seu setor, né, de tecnologia em inovação. Você gosta de gente inovadora. Agora, para você ser inovador, o que precisa? Tem uma receita? A pessoa nasce inovadora, ela se torna inovadora? Olha, eu não sei te responder, né? Porque assim, eu acho que tem as duas coisas, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é ter uma capacidade de lidar com um erro muito grande. Tem uma frase do Jeff Bezos, que foi meu chefe na Amazon, que ele fala o seguinte: inovação e falha são irmãs gêmeas. Né? Ou seja, se a pessoa vai falhar e basicamente achar que aquilo é a maior falha da vida dela e não consegue fazer outra coisa, é complicado, né? E a gente, até moralmente, a gente vive numa sociedade, eu acho que talvez um pouco da diferença da sociedade brasileira com a americana e outras sociedades é que, assim, a falha aqui, você falhou, então você não vou investir de novo em você. Não, pelo contrário, né? O quanto que você não aprendeu falhando, e talvez você como segundo empreendedor de uma empresa que não deu certo, tem muito mais capacidade de acertar. Você mesmo, Bruno, já esteve aqui com o Alexandre Zolko, né? Claro. Ele conta que, assim, ele tem uma empresa de muito sucesso hoje, que é a CRM Bônus. Ele conta que antes da CRM Bônus, ele já quebrou 6 empresas. Ele falou aqui. Falou aqui, não falou? Então, assim, quanto que ele já não aprendeu com isso? Né? Então eu acho que para mim a inovação e a capacidade de você, né, ser resiliente, errar, porque a gente vai errar no jogo. Quantas vezes a gente já não errou na vida, né? Mas você tem que aprender com erro, o que não pode é deixar de aprender. Exatamente. Pergunta clássica aqui no Show Business, Alex Apiro, quem são as suas referências? Tanto na vida quanto no mundo dos negócios. Ótimo. Eu acho assim, na minha vida, uma grande referência é meu avô materno, né? Por quê? Ele veio da Alemanha, fugindo da guerra, chegou aqui jovem, nunca teve uma educação formal, falava 5 línguas, era um leitor voraz, né? Uma das coisas que eu amo hoje é ler, e aprendi isso com ele. E ele teve uma capacidade, às vezes até um pouco na frente do seu tempo. Por exemplo, no final da década de 70, ele resolveu investir em painéis solares. Ele quebrou,
Porque a década de 70. Final de 79 e 80, quando estava começando, né, a questão de... Então, assim... Nasceu na época errada? Eu acho que ele fez um pouco antes do tempo, né? Antes do tempo, Mas eu acho que a capacidade que ele teve de ser... aliás, uma coisa interessante, eu gosto muito de esporte. E ele era um grande esportista, ele jogava tênis. E ele dizia que o sonho dele era falecer na quadra de tênis. E ele conseguiu. Ele faleceu num jogo de tênis com 83 anos, né, aqui em São Paulo, jogando tênis. Então é o seguinte, uma pessoa que walk the talk, tudo aquilo que ele falou, ele fez. Em mundo dos negócios? No mundo dos negócios, eu acho que o Massa e o Jeff Bezos, para mim, são as duas pessoas mais extraordinárias que eu já trabalhei. Eu aprendo muito com eles, né? Essa capacidade de longo prazo, essa capacidade de olhar aonde que vai estar a bola, né? Antes do jogador estar lá, né? A coragem. A coragem de você não escutar o que todo mundo está falando e falar o seguinte, de ser, a gente chama em inglês o contrarian, né? Aquele que tem uma capacidade que mesmo que todo mundo fale você está errado, ele fala, olha, eu acredito nisso daqui, vou fazer. E eles fizeram e deram certo, né? E criaram grandes empresas. Muito bem, nós tivemos uma aula aqui, eu tive o prazer de conversar com Alex Sapiro, a maior liderança do SoftBank na América Latina, com passagens extraordinárias aí pela Amazon, pela Apple no Brasil, um exemplo de um grande executivo brasileiro. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Bruno, um prazer estar aqui. Aqui no nosso estúdio. Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. O Show Business volta na semana que vem. Até lá, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.